Como a gente sabe, esse é o primeiro passo na compreensão espiritual, a gente entender que a gente não é o corpo, né? Mas a gente tem que entender o mecanismo desse corpo, né? Ferramenta que nós dispomos, esse corpo como ferramenta para nós entendermos a meta. Mas a propaganda do mundo é uma propaganda enganosa, que nos induz a ter como metas castelinhos de areia na beira do mar, sempre propostas que estão linkadas com desenvolvimento econômico, gratificação dos sentidos, né? Você conseguir estabelecer ali objetivos nesse mundo, né? Uma casa própria, um trabalho com uma boa remuneração, constituir uma família próspera, até eventualmente ter um caminho de aperfeiçoamento como pessoa do bem, se linkando com uma proposta espiritual, né? Mas ainda assim às vezes muito superficial, né? E aí a gente fica preso a isso porque a gente entende a vida dentro de um frame de existência, que é essa vida aqui que nós nos encontramos, e no qual cada um de nós exerce um papel como um personagem, né? Então, quando a gente dá o primeiro passo na compreensão de que eu não sou o corpo, é um passo importante e significativo, mas a gente precisa aprofundar um pouco mais para entender que, além de não sermos o corpo, a gente não é essa mentezinha que está dirigindo a nossa vida com as propostas que nos foram assim incutidas pelo mundo material, por essa propaganda enganosa do mundo material. Claro que desenvolvimento econômico, uma vida próspera, um bom trabalho, tudo isso é legal, é importante, isso traz conforto, isso até permite que a gente possa trilhar uma jornada de vida dentro de princípios e valores edificantes. Mas a gente sabe que precisa ter um pulo do gato nessa história para a gente realmente entender a espiritualidade e entender o sábia de uma forma mais elevada, mais profunda. A meta, qual é a meta da vida? Mas voltando à nossa condição de encarceramento no corpo material, nós estamos dentro de um corpo. Esse corpo é mais ou menos como, assim, fazendo uma analogia, é um escafandro para um mergulhador de alta profundidade. A alma espiritual, que é a nossa condição, né, princípio, né, qual é a nossa identidade? Nossa identidade é de almas espirituais eternas. Essa é a nossa condição constitucional. Mas uma vez que a gente está nesse mundo, a gente precisa do escafandro. Esse corpo é como um escafandro. E que a gente precisa usar esse escafandro, assim como um mergulhador de alta profundidade. Ele não consegue, um ser humano, mergulhar em alta profundidade 200 metros abaixo da superfície. Não pode, porque o corpo não suporta, né? Então ele precisa do quê? De um equipamento. E aí ele adentra naquele escafandro, e esse escafandro ele vai promover o quê? Muitas limitações, que embora permita a exploração daquele ambiente lá denso, profundo, mas limita muito as potencialidades do homem, do humano mergulhador. Ele fica ali preso, né? Os movimentos são mais lentos, ele usa um capacete, daí tem um vidro aqui para ele poder enxergar, ele não escuta muito bem, enfim, ele interage com aquele ambiente com muitas limitações. O mesmo acontece com a gente, almas que precisam vir para esse mundo denso, profundo, mundo material, e a gente então recebe a vestimenta adequada, que é esse corpo. Sorte a nossa que nós recebemos uma forma humana, dotada de muitas potencialidades, né? Capacidade aqui da fala, a gente está hoje aqui sentado, falando dos ensinamentos de Prabhupada e das escrituras védicas, né? Pois isso é uma bênção. A gente está começando a entender o sábia, uma verdadeira meta, uma meta além das metas que o mundo material nos impõe. A gente está começando a entender esse corpo como um escafandro, como um mecanismo, um equipamento que a gente se utiliza para interagir com esse mundo. Agora tem que entender qual é efetivamente a meta mais elevada que eu posso, assim, estabelecer na minha vida, né? E uma vez que a gente entende que, poxa, eu sou um ser espiritual, né? Esse corpo é como um veículo, né? Dentro da analogia do escafandro, né? O escafandro que eu estou me utilizando, eu não sou esse corpo. Então, quais são meus objetivos como alma espiritual, né? Aí entra a importância do
o sadhana bhakti, que vai ser a disciplina, as regras, as regulações que vão permitir que eu comece a me entender como alma e agir dentro da perspectiva de uma alma espiritual perante Deus. Eu costumo dizer que o sadhana bhakti é como assim a fisioterapia da alma. Se a gente tem algum tipo de lesão física, quebrei meu braço, aí você precisa que primeiramente vai ao hospital, faz lá o diagnóstico, gesso, engessa. Aí você vai ficar com um período de tempo ali engessado. Aí você passou o tempo lá determinado, prescrito, vamos tirar o gesso, tira o gesso. Aí você vai ver que tem uma diferença absurda entre o seu braço, que estava saudável, com aquele que você quebrou. Ele vai ficar frágil, sem muita extensão nos seus movimentos, flexibilidade, sem força. Aí o que precisa fazer? Fisioterapia. Temos aqui um fisioterapeuta, né? Paulo César, fisioterapeuta. Fisioterapia para você começar o quê? A fazer com que aquele braço que ficou fragilizado em razão da fratura, do período do gesso, ele possa voltar gradualmente a ganhar força, elasticidade, flexibilidade e voltar à sua condição saudável. A fisioterapia é fundamental. Então, da mesma forma, uma vez que nós estamos engessados no escafandro, que é o corpo material, a gente está numa condição de engessamento, entendeu? Limitados, né? Nossas funções sensoriais, elas são muito limitadas. A gente sabe disso, né? A gente fica aí preso aos 5 sentidos. Então, a gente vai ter a tendência de se iludir, de cometer erros, né? Errar é humano. Né? Tudo isso devido às limitações da alma espiritual encarcerada no corpo, utilizando os mecanismos desse corpo para poder entender esse mundo, entender a verdade. Imagina entender a verdade. São aspectos metafísicos, estão muito além desse mundo denso aqui que a gente está vivendo. Se muitas coisas desse mundo já são difíceis da gente entender, o que dizer de querer entender coisas que são além, supra-lógicas, suprafísicas, metafísica. Então, o nosso corpo é muito limitante, nossa visão, nossas funções sensoriais, voltando à analogia do escafandro, né? Tal qual o escafandro do mergulhador, a gente também nesse corpo fica muito limitado, entendeu? Então a gente fica ali com dificuldade de entender as coisas como elas são. Aí vamos ter a tendência de cometer erros, de nos iludir, de enganar os outros. Tudo isso por quê? Porque os nossos sentidos são imperfeitos. Então daí a importância de uma orientação superior. E aí o sadhana bhakti, essa regra, essa disciplina, vai ser essa fisioterapia, entendeu? Que vai permitir que eu pratique determinadas atividades que vão gradualmente fazendo com que eu me perceba, eu não meramente entenda teoricamente que eu sou uma alma, mas eu vou começar a despertar para as atividades naturais da alma, entendeu? E essas atividades naturais da alma, elas estão diretamente ligadas às atividades de Deus, de Krishna. Não tem outro caminho. Para você agir como uma alma, você vai ter que botar Krishna, Deus, no centro da sua atividade. Isso vai se, primeiramente, a questão do sadhana, né? Então existem condutas, regras, regulações, uma disciplina específica, a tal da fisioterapia. Eu preciso me submeter para permitir que eu comece a me tornar saudável como alma espiritual. Eu vou me livrando do gesso, do engessamento que o corpo material promove, entendeu? E aí, mesmo eu estando dentro desse corpo, eu vou ter percepções, é o que chama da terceira visão, né? Tem aquelas ilustrações do olho aqui na testa, com uma terceira visão, que é exatamente uma percepção sensorial supra-humana. A gente começa a entrar em contato com uma energia superior, um poder superior mesmo, entendeu? Isso tudo mediante uma disciplina. É importante essa orientação. Então, tem alguém aqui que, todos vocês eu conheço, menos você que eu já vi aqui algumas vezes, mas não sei o seu grau de conexão. Você está gravando Java, por exemplo? Ainda não.
Está aprendendo agora. Está dando para acompanhar o raciocínio? Sim. Ah, legal. Tá. Por exemplo, então já que eu falei da Japamala, que foi a pergunta que eu fiz a você, você sabe do que se trata? Sim. Sim, então beleza. Então dentro do nosso sábado, das nossas disciplinas, essa aqui é das mais importantes, que é a meditação mântrica, regular, diária, que deve ser feita, entendeu? É um voto que deve ser feito para a gente poder se conectar com esse poder superior, né? O mantra, ele tem um poder assim absurdo, como um elemento de limpeza do nosso coração, da nossa mente, tá? Para que a gente possa ir desenvolvendo o gosto pelas coisas espirituais, né? Porque como a gente está nesse mundo recebendo uma carga absurda de informações e de propostas de prazer, né? É natural a alma buscar pelo prazer, todo mundo está buscando ser feliz, ter prazer, mas a gente fica induzido por um prazer que é o prazer sensorial, prazer dos sentidos, né? A fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos. Então eu quero tocar alguma coisa com o meu tato que seja macia, agradável, que aí promova aquela sensação, nossa, que coisa gostosa, que legal isso aqui, uma pétala de uma flor, né? É muito agradável, né? As flores são muito macias, agradáveis. A pele de um bebezinho, tenra, né? Aquele tecido maciozinho, gostoso. E aí o que acontece? Quando tem esse contato, a mente é onde se aloca a sensação do prazer. A mente é uma ferramenta também. Ela é como uma central dos sentidos. Todo tipo de fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos. O que são os objetos dos sentidos? É tudo aquilo que dá algum prazer para a gente. A visão belas imagens, belas formas, belas vistas, né? Você vê uma vista bonita, deslumbrante, nossa, que coisa linda. Está tendo ali uma fricção, a sua visão material está entrando em contato com aquele visual e aí aquilo te dá uma sensação de, nossa, que bonito aqui, que vista bonita, né? Aí a mente grava aquilo, registra. Aí você sente um aroma agradável, aí é seu olfato, né? O seu nariz, que é o órgão, está ligado ao olfato, vem aquele cheiro, você, nossa, que cheiro agradável, aí a mente registra. Toda a sensação de prazer, ela é registrada no âmbito da mente. E aí a gente está vidas e vidas e vidas, segundo os Vedas, né? Tem um verso muito interessante, que fala Bharunam Jamananante Yaravan Mantrapadyate Vasudeva Sadanamiti Samahatma Sudurlabha. Esse verso fala que Bharunam Jamananante, que a gente está aqui há milhares de vidas. Bharunam significa milhares. Jamanam, nascimentos, ante e morte. A gente está no ciclo de nascimentos e morte, chamado samsara, há vidas e vidas e vidas, e sempre experimentando, sempre submetidos à propaganda enganosa do mundo material, de que nós vamos ser felizes, baseado na gama, na quantidade de prazer que nós vamos obter através dos nossos sentidos em contato com os objetos dos sentidos. Aí a gente fica preso a isso. As nossas vidas são todas voltadas à gratificação dos sentidos, satisfazer as nossas funções sensoriais. Então, quero tocar algo agradável, eu quero sentir cheiros que me agradam, eu quero ver coisas que me agradam, eu quero degustar coisas que para mim são prazerosas, e eu quero ouvir, né? E a gente sabe que no condicionamento aqui nesse mundo, por exemplo, no que diz respeito à audição, hoje a massa, né, do mundo está ligada a um tipo de culto auditivo, sabe, não é muito legal. Ouve muita besteira. No campo da música, por exemplo, a gente sabe as músicas atuais, né? São músicas muito degeneradas, entendeu? Então, e a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente entende a nossa condição de alma, a gente vai começar a fazer escolhas, que é o chamado yama e niyama do yoga, né? Aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável. Para quê? Para eu, alma espiritual. Então eu começo a fazer as escolhas. O que eu vou ouvir? O que eu vou botar na minha boca? O que eu vou falar? Porque também a gente tem a questão da língua, né, como um sentido muito poderoso de degustar, mas também de vibrar o som. E o que eu vou, quais são os sons? O que eu vou querer falar? Que tipo de assunto eu vou querer discorrer com a minha língua, né?
que faz parte do meu escafandro. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas a gente fica preso a tudo isso, né? Naturalmente, a propaganda do mundo é uma corredeira muito forte que a gente é arrastado para esse tipo de conduta normal do mundo material, né? Mas aí quando a gente tem um despertar, opa, peraí, estou entendendo, eu não sou esse corpo, caramba, a minha mente é uma ferramenta, a minha mente, ela conduz a minha vida porque eu estou há muito tempo praticando atividades baseadas nesse propósito, nesse sábia temporário. Aí quando eu entendo, não, mas tem um sábia maior, uma busca maior que eu devo empreender nessa vida, porque eu sou uma alma eterna, eu estou num ambiente transitório e temporário. Não, já entendi, eu preciso de um sadhana, uma disciplina para eu me sentir como alma, realizar a minha condição de alma. Aí, Mahamantra, primeira ferramenta poderosa. Manas, de mente, Tra, de liberação. É um som que não é desse mundo e que vai, assim, mediante uma prática regular constante, ele vai fazendo uma faxina no seio da mente. A gente começa a ver que aquelas coisas que para mim eram muito importantes e que me davam muito prazer, eu começo a entender que, primeiro, não, isso não é muito legal dentro de uma perspectiva de jornada espiritual. Não, por exemplo, a gente, às vezes nos domingos, nos festivais, a gente passa aqui quem vem ali da Barra, né? Passa ali pela ilha dos pescadores. Aí a bola voa ali de carro, gente até. Aí você passa ali, você vê que tem um monte de gente ali, o sábia deles, aí para ilha dos pescadores, curtir lá uma tarde, noite e tal, com todos os apetrechos que aquele ambiente propicia, né? Ok, cada um na sua, a gente não se trata de julgar. Mas aí a gente vê, né, que não, isso aqui não está só direto que eu estou querendo o tempo, entendeu? Meu objetivo é outro. Estou querendo me nutrir com outro tipo de prazer, outro tipo de busca, né? Aí você vem para o templo, aqui você encontra um ambiente que vai estar falando de assuntos mais relevantes, mais importantes para o sábia da alma espiritual que quer estabelecer uma conexão com a verdade absoluta na pessoa de Deus, da suprema personalidade de Deus. Então, sadhana inclui Japamala, entendeu? Sabe? A oração, né? Esse mantra que a gente canta aqui, que é o Mahamantra, seu nome é? Ellen conhece o Mahamantra já? Né? Então, esse Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare. Uma tradução assim disso é mais ou menos assim: ó Senhor todo atrativo, ó Senhor todo prazeroso, ó energia do Senhor, por favor, ocupe-me em seu serviço. É um clamor onde a gente pede a Deus que Ele nos conceda a bênção do serviço devocional a Ele, a atitude amorosa a Ele. E o serviço devocional é muito simples, é ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, ler sobre Deus, cantar canções que remetem à pessoa suprema, aos seus passatempos ilimitados, entendeu? Maravilhosos. E interagir com os meus amigos dentro dessa perspectiva, tentando fazer com que eles possam também ter um despertar para esse verdadeiro objetivo da vida, esse verdadeiro sábia, entendeu? Então tudo isso com os meus entes queridos, familiares, né? Então, Mahamantra fundamental. Outra coisa importantíssima é buscar, porque se você vai cantar o Mahamantra, existe dentro dessa, fala aí, Hare Krishna, existe segundo a orientação dos grandes mestres das escrituras, existe um horário que é o horário mais apropriado para as práticas meditativas. Isso é confirmado pela ciência, inclusive, por exemplo, uma pessoa que tem um sábio de passar no vestibular, ou de passar num concurso de uma grande empresa, aí ela está seguindo uma disciplina que é para poder alçar esse posto na sua vida, né? Aí a própria ciência fala, o melhor horário de estudo é bem cedo, de manhã cedinho, entendeu? A pessoa vai lá, se dedica, vai ter mais facilidade. Mas por que será? Porque você ainda não se interagiu com as energias do mundo material, do dia a dia, da rotina, trânsito, mau humor dos outros, os seus próprios mau humores, entendeu? As suas complexidades. Você ainda não entrou no mundo material, você acordou, está muito cedo, a mente está pacificada, então você começa a... Olá, sejam bem-vindas. Tudo bem, Clara? Como é que está seu irmão? Está bem, graças a Deus. Eu
outro dia eu estava pensando muito em vocês. É? Eu falei, poxa, eles subiram. Vou trazer aqui de novo. Traga sim, é muito agradável. Muito feliz. Fiquem à vontade sempre. Você é? Tchabili. Como? Tchabili. Tchabili? Oi, Tchabili, bem-vinda também. Que legal. Então, o horário matutino, a mente ainda está no estado ali de tranquilidade, ela ainda não começou a ter a conexão com os objetos dos sentidos do mundo material, né? Ela está ali pacificada, fresquinha, aí você taca nela logo uma Mahamantra, uma meditação, uma oração, um clamor a Deus, aí aquilo vai nutrir, sabe, a sua inteligência. O nome disso é Buddhi Yoga. É uma inteligência, você abre as suas portas para receber uma força energética superior, que é chamado Buddhi Yoga. Uma inteligência diferente da inteligência que constrói prédios, metrôs, aviões, né, móveis, estruturas físicas, enfim, edifícios. Não, essa inteligência é uma outra, é a inteligência que vai fazer a gente entender o sábia eterno da alma espiritual, que é essa conexão com Deus, entendeu? Está indo tranquilo até aí? Tá? Alguma pergunta? Até aqui? Vocês chegaram agora, ainda vão pegar o bonde andando, né? Mas tá legal, Thiago? Sem no questions? No questions. Legal. Isso é um bom sinal ou um mau sinal? Brincadeira. Só para não botar leveza. Mas enfim, então, vamos lá. Então, acordar cedo faz parte da disciplina, né? É científico. Científico. Então não posso cantar japa à tarde e à noite. Pode? Claro que pode. No problem. Ok? Não pode cantar de manhã em virtude de alguma, né? Porque, por exemplo, nós temos aqui o Bhakta Igor. Então ele está vivendo num ambiente que propicia a ele todas as facilidades, absolutamente favorável para as práticas devocionais. Eu vivi 4 anos no templo. Então, poxa, você já ia dormir já pensando, Mangalate amanhã. Às vezes, amanhã tem Mangalate, caramba. Dependia às vezes era aquele, Mangala, vamos lá, amanhã é Mangala. Eu vivi no templo com 48 pessoas. Então era um exército, né? Então quando eu estava meio chururu, aí o resto do pessoal, é aquela história do barco, né? Você está num barco com vários remadores. Tem uma hora que você cansou, mas os outros estão remando. Então, mantenha o objetivo, beleza. Né? Tá tranquilo. Aí, já me recuperei, vamos embora, vamos remar. Aí o outro cansou, vamos lá, fera. Thiago, vamos lá, Thiago, toca essa bridanga aí, pega forte, vamos lá. Então, o Igor está vivenciando esse momento de vida no templo que traz todas as facilidades para a vida espiritual. Mas a maioria de nós vive fora do templo, do ambiente do templo. Então, mas tem que ter uma disciplina. A vida espiritual significa aceitar uma disciplina. Tem que aceitar um sadhana. Senão você não vai chegar no sadhya, no objetivo, na meta, entendeu? Aí eu tenho um compromisso cedo, não deu nem tempo de eu acordar num horário que possibilitasse eu já cantar umas voltas de Japamala. Tudo bem, canta outra hora. Ajusta para você cantar de tarde, de noite, não tem problema. Sempre cante, isso é o mais importante. Sempre procure cantar uma Mantra Hare Krishna, fazer essa oração, com essa atitude de clamor, de humildade, de pedir a Deus que te dê norte, te dê luz, te dê um Buddhi Yoga, para você poder entender-se como alma, agir como alma e obter as realizações de alma espiritual, entendeu? Então, dentro do sadhana, fala aí, Haridarshana, Hare Krishna, tudo bem? Krishna vai não está aqui. Não tá. Temos aqui um grande sadhaka. Vai dormir todo dia, 7 da noite, acorda 3 da manhã, e quando dá 5 da manhã ele já cantou a japa dele toda. Eu só fui contando essas coisas assim, o pessoal fica achando que eu sou um circo Vai aparecer um bom momento aí. Um exemplo de um devoto que mora fora e que pratica a sua austeridade, a sua disciplina regularmente em casa. É perfeito isso, mas não se assustem. Tá? Não tem problema, não dá para mim. Ok, vai dentro do seu jeito, né? Na sua caminhada, na sua jornada.
de acordo com as suas possibilidades, porque, como diz aquele ditado mundano não, né? É filosófico, quando a gente dá um passo em direção a Deus, Ele dá 10 em nossa direção. Então Krishna, ele vai permitindo que a gente vá fazendo os necessários ajustes para que a gente possa executar o nosso sadhana cada vez melhor. Ele vai agindo ali. Então, se antes eu tinha dificuldade de acordar cedo, aí eu entendo que para acordar cedo, o que eu preciso? Dormir cedo. Pronto, dormir cedo. Todo mundo aqui já entendeu. Dorme cedo e você acorda cedo. Poxa, mas olha, eu vou te falar, eu estou numa dinâmica de vida que dormir cedo não é fácil, entendeu? Aí tem que fazer um esforço, né? Acordar, se banhar e aí forçar o seu organismo a se adaptar. É um mecanismo, é um meio disso, né? Mas sim, dentro do sadhana, acordar cedo para poder fazer a prática devocional. Aí o que é importante também sempre fazer? Igor, primeira coisa que a gente faz quando acorda? Toma banho. Vai tomar um banhozinho. Presta reverência e depois toma banho. Faz a reverência, agradece a Krishna por mais um dia, a possibilidade de mais um dia você estar ali empreendendo na sua jornada, né, de vida, não só cumprindo o seu dharma de vida mundana, mas também, no caso dele, ele está como brahmachari. No templo, então, não tem a vida mundana, é tudo espiritual, é tudo voltado para a espiritualidade. Mas a gente que trabalha, né, vai para o escritório, vai cumprir com as nossas obrigações, tem lá a vida, e a gente procura exercer ela dentro da maior retidão possível e fazer daquilo também que seja um dharma, que edifique a nossa vida para a perspectiva espiritual, entendeu? Então, acordou, agradece a Deus pela oportunidade de estar aí mais um dia e banho. Por que banho? Porque você desperta, você tira as impurezas do seu corpo para a prática devocional, porque quando a gente dorme, existe uma transpiração, né? O nosso corpo ele transpira, e essa transpiração ela é um fluido corpóreo que tem uma impureza. Então, poxa, deixa eu me limpar para eu poder entrar em conexão com algo que é puro, que é os nomes de Deus, né? Uma perspectiva de elevação da nossa a busca pela pureza, né? A gente não pode pensar em querer se aproximar de Deus, que é o supremamente puro, se a gente é impuro, né? Isso se aplica não só sob o ponto de vista externo, físico, mas também e sobretudo no aspecto interno, o que a gente pensa, né? Ter cuidado com os nossos pensamentos. E a gente vai se precaver dos nossos pensamentos quando a gente coloca os nossos sentidos em conexão com coisas que vão trazer boas referências para a nossa jornada espiritual, né? Não dá para a gente pensar coisa boa se eu ligo o rádio lá e está rolando aquele funkzão proibidão, e eu, claro que não é o caso de ninguém aqui, mas né, aí aquelas músicas altamente degradantes, entendeu? Não rola, não é, não vou poder botar minha função auditiva em conexão com aquele negócio, ou ligar a televisão e ficar vendo determinados tipos de programas que estão, porque nós somos o que nós comemos, o que nós assistimos, o que a gente ouve, isso vai refletir a nossa conduta, né? Então, Sadhana Bhakti é a orientação toda que vai permitir que a gente possa botar o trem no trilho, seguir uma jornada ali como eu gosto de dizer, no passinho do elefante. O elefante é um bicho grandão, né? Mas ele caminha e parece que ele caminha lentamente, né? E o passinho dele é curto, mas só que é muito sólido. Onde ele pisa, firme. Então, vida espiritual exige regularidade na jornada, na caminhada, firmeza. Nada de devaneios, de você querer já estabelecer padrões muito além do tamanho da sua perna, entendeu? Eu quero subir 3 degraus de uma vez. Existe um grande risco de você desequilibrar e despencar e cair. Então não, passinho do elefante, firme, sólido, você vai ali galgando, gradualmente você vai começando a se municiar, né, ali das ferramentas de Bhakti, né, e ter suas realizações internas e permitir que você tenha uma vida sólida, uma jornada ali, né? Savai Kunsam Parodharmo Jatoba Irador Sajir Mahai Tukia Pratihatai Ayat Masupra Siddhati. Esse verso do Bhagavatam, um verso assim emblemático, ele fala que
Savai Punsam Paro Dharmo. Eu falei de sábia, e esse verso ele fala do Dharma superior, supremo. É o objetivo supremo. Paro Dharmo. Parama Dharma. O dever ocupacional mais elevado. Aí esse verso fala, Savai Punsam Paro Dharmo. Jato Bhakti Radoksage. É aquele em que você age com devoção, em atitude amorosa, Bhakti, né? Jato Bhakti. Adoxager, para aquele que não pode ser percebido pelos sentidos materiais. Esse é o nome de Krishna, Adoxager. Adoxager é o nome de Deus. Deus tem muitos nomes, né, Clara? São vários: Jeová, Buda, Alá, Krishna, e tem Purushottama, e tem Mukunda, aquele que dá, e aí vai, né? E um dos nomes de Krishna é Adoxager, aquele que não pode ser percebido pelas funções sensoriais. Para entender Deus, para ver Deus, a gente tem que desenvolver potencialidades supra-humanas, entendeu? E tem que ter a permissão dele para ele se revelar, para que você tenha o darshana de Deus, entendeu? Então, esse verso ele fala, aí ele vai falar o quê? Ahaituki apratihata. Ahaituki significa que essa conduta de atitude devocional, serviço devocional amoroso, dirigido a Deus, ele tem que ser sem reto, onde você deve buscar se livrar. Isso é muito difícil, gente, de interesses pessoais, entendeu? Normalmente a gente, por exemplo, a grande massa religiosa do planeta, eles vão nas mesquitas, nas igrejas, normalmente interagir com Deus para pedir coisas, pedir bênçãos, e normalmente bênçãos materiais. Ah, Deus, eu quero um emprego novo, Deus, preciso de um emprego. Deus, eu estou querendo muito construir uma casa nova. Então vai lá barganhar com Deus, tá? Ok, não tem problema. Mas tem uma motivação pessoal. E essa motivação está linkada com o objetivo do mundo material. Não está linkada com o seu objetivo de alma. Porque a alma, ela, a única coisa que ela quer, dentro da sua posição constitucional, claro, numa plataforma de pureza, a gente pode até entender isso teoricamente, mas realizar isso é para pessoas muito avançadas espiritualmente, né? Mas em última análise, a alma, a vida dela é servir Deus, para o prazer de Deus, entendeu? E como é que a gente vai viver dentro dessa realidade? É muito difícil, você não ter motivação pessoal. Mas claro, a gente pode ir refinando as nossas motivações, né? Sair de uma motivação de, pô, eu quero um carro zero, eu quero um salário bom, eu quero uma mulher, um marido, não sei o que lá. Não, pô, Deus, eu quero estar sempre com tempo para ler o Bhagavad Gita, estar com os devotos, ir ao templo. Você vai refinando os seus objetivos, poder frequentar um ambiente que vai me nutrir, que vai edificar minha vida para a perspectiva espiritual. Aí você vai, o passinho do elefante, gradual, até que a gente possa, lá na frente, né? Aí fica ao critério de Deus também, nos dá a permissão da gente estabelecer uma consciência de total renúncia. Como fala um grande mestre espiritual da nossa linha de sucessão discipular, que é Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele é o pai de Srila Bhaktisiddhanta, e Bhaktisiddhanta é o guru de Srila Prabhupada, que é a nossa maior referência, né? Prabhupada é o nosso Jaga Guru, né? É a referência, é o Acharya, fundador Acharya da Índia. E o que Bhaktivinoda falava? Ele tem um poema muito belo chamado Sharanagati. Nesse poema, ele fala assim para Krishna: Krishna, livre-arbítrio fica para você. Eu não quero livre-arbítrio. Imagina, né? Você falar isso para as pessoas em geral, todo mundo quer muito ter a sua liberdade, né? De poder fazer suas escolhas. E nem sempre são escolhas que vão ser favoráveis para o sadhya que nos conecta com Deus, né? Porque a gente está embotado, né? A gente está condicionado, a gente está influenciado pela propaganda do mundo, então fica difícil, né? Mas enfim, a gente, voltando à questão, né? A gente tem que ir refinando os nossos objetivos. Assim, Bhaktivinoda Thakura, ele fala então para Krishna: Krishna, eu quero ser um cão na sua porta, sempre pronto ali para te servir. Não quero nada para mim, não quero nem livre-arbítrio.
fica para você, tome conta da minha vida, entendeu? Agora, isso é um estado de consciência de uma alma, é o chamado Uttama Adhikari, uma pessoa que tem um grau de consciência muito elevado, entendeu? Não é uma pessoa comum, mas o sadhana bhakti permite que a gente vá gradualmente no passinho do elefante, dia a dia, praticando a nossa jornada regularmente, ter uma conduta sem reto, sem motivação pessoal. E aí, qual é a segunda palavra desse verso que eu mencionei? A Haituki Apratihata. Apratihata significa prática constante, diária. Não dá para ser, domingo eu vou à igreja, entendeu? Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você está conectado com a vida aí do mundo material. Mas domingo eu vou na igreja. Isso não conduz, é legal, já é um primeiro passo, né? Mas a pessoa precisa desenvolver mais rotinas, mais atividades, e segundo as escrituras, tem que ser diariamente. Apratihata, entendeu? Para você poder criar uma via, uma conexão, entendeu? Senão fica muito fraca a nossa vida espiritual. Então, sadhana bhakti implica em práticas regulares, constantes, e que a gente vai sempre pensando assim, poxa Deus, me livre de desejos de ter algum objetivo que não seja de servir amorosamente. Nós estamos agora no mês de Kartika, né? Que é o mês de Damodara. Quem não conhece a canção de Damodara? Algum de vocês não conhece? Não conhece? É uma canção que... Vou falar aqui alguma coisa. Olha só. Só um minuto. Eu tenho a letra dela aqui e a tradução, se quiser repetir no caminho. Ó Senhor, embora possas conceder todas as espécies de bênçãos, não oro a Ti pedindo que me favoreças com a liberação impessoal, nem com a mais elevada liberação, a vida eterna em Vaikuntha. Liberação impessoal é um conceito de que nós somos também deusezinhos e que quando a gente se eleva espiritualmente, a gente perde a nossa identidade e a gente se funde no aspecto da totalidade, da verdade absoluta de Deus. Isso não é possível, porque nós somos indivíduos, seres individuais eternos, entendeu? Então, mas ele está falando aqui, eu não quero a liberação impessoal, e nem mesmo com a mais elevada liberação, que é a vida eterna em Vaikuntha. Vaikuntha são os planetas espirituais. Além do plano de existência material, existem os planetas espirituais, né? E lá você já vive numa condição de eternidade, tá? Só que você vive interagindo com um aspecto de Deus chamado Narayana, que é o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Deus, entendeu? Ele está ali na condição de Deus e você... Então já existe uma condição assim que é um pouco, não diria opressora, mas limitante de uma relação mais franca e mais pura, né? De você não estar, eu respeito ele porque ele é Deus. Não, isso já é não é o plano mais elevado espiritualmente falando. Mais elevado é onde Krishna exerce seus passatempos associado com seus Nitya Siddhas, almas espirituais eternamente liberadas, em que ninguém sabe que Deus é Deus, mas todos o amam em alto grau porque ele é muito atrativo e obviamente Krishna é recíproco com esses habitantes do mundo espiritual que é chamado Goloka Vrindavan, né? Mas enfim, voltando aqui ao verso, né? Eu acabo que eu fico sendo muito prolixo, entendeu? Eu fico com medo de vocês não pegarem o fio da meada, né? Então, olha lá, eu não estou pedindo que me favoreça com a liberação impessoal, nem com a mais elevada liberação, a vida eterna em Vaikuntha, nem com alguma outra generosidade que pode ser obtida com a execução dos 9 processos de Bhakti, com o nosso sadhana bhakti. Olha só, ó Senhor, tudo que desejo é que esta tua forma como Bala Gopala em Vrindavana, que é lá Goloka Vrindavana, mundo espiritual
plano mais elevado, possa sempre manifestar-se em meu coração, pois que me adianta alguma outra dádiva que não seja esta. Não dá nem para a gente entender isso, né, gente? Assim, é muito over pós-graduado. É uma condição espiritual muito pós-graduada, né? De pessoas que não querem saber de nada, como Bhaktivinoda, voltando a Bhaktivinoda, Krishna, livre-arbítrio, fica para você, toma conta da minha vida, eu não quero decidir por mim, você me dirija, por favor. É entregar a vida completamente para Deus. Isso faz parte do processo de Bhakti. Você saber que Krishna, ele é o seu bem-querente, é o seu protetor, e você não tem dúvidas de que ele é o seu melhor amigo e que ele vai te proteger em todas as situações e que ele vai te oferecer, oportunizar o que é melhor para você, entendeu? É confiar plenamente no taco de Krishna, entendeu? Mas isso é uma condição assim muito avançada de Krishna. Como? A Kunti também pede misérias para... Ekalaksha trouxe aqui uma referência muito legal, também está lá no Bhagavata, a Rainha Kunti, ela ora a Krishna, Krishna, me mande misérias. Como assim? Quem que ora a Deus para pedir misérias? Rainha Kunti. Entendeu? Por quê? Ela explica filosoficamente, porque eu não quero correr o risco de receber benesses da vida e me esquecer de você. Entendeu? E quando ela recebe as misérias, ela está sempre dependendo de, ó Deus, me proteja, ó Deus, Deus. Então ela se mantém com a sua consciência conectada com Deus. Isso não é para a gente não, tá, pessoal? Isso aqui, eu não pedir miséria, eu particularmente não quero pedir miséria não. Mas também não quero ficar pedindo muita benesse não, porque benesse é inebriante, né? Mas por outro lado também, quando a gente sofre revés também, tirar aprendizado e estar firme no propósito. Né? Exatamente. Um devoto bem situado é aquele que vai receber as benesses da vida e não vai se regozijar, sabe? Tipo, agora que legal, estou felizão. Não vai se pegar. Hã? Não vai se pegar. Não sei, exatamente. Nem se julgar como sendo uma causa. Eu mereço, tá vendo? Deus. Ainda que ele possa entender que é uma dádiva de Deus, mas ele, eu sou merecedor. Isso aí já é Maia, entendeu? Obviamente, sem dúvida, ninguém recebe o que não merece. Lei do karma é assim. Mas, entender, Deus, você está me oferecendo isso. Como é que eu posso reciprocar, usar essa energia, esse benefício a seu favor? Entendeu? Como é que eu posso reciprocar contigo isso que você está me concedendo? Aí é perfeito, né? E da mesma forma, porque ele não se regozija com as facilidades que a vida lhe proporciona, consequentemente, ele vai ser também tranquilo quando vem os reveses. Porque se você é muito extremista nas benesses, aí a gangorra vira. A tendência é o quê? Dualidade. O sofrimento vem, aí você sofre muito. A benesse vem, você, estou felizinho. Aí vem a pancada, estou muito triste. Dualidade. Então o devoto, ele se estabelece numa conduta de equanimidade. Ok, tudo que está vindo é lucro. Tomei uma pancada da vida, o que Deus está querendo mostrar para mim com essa situação? Como é que eu tiro, como é que eu transformo essa situação? Olá, tudo bem? Hare Krishna, seja bem-vinda. Como é que eu transformo essa situação como é que eu tiro o néctar do veneno? Como é que eu faço com que isso seja um trampolim para eu crescer? Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo bem, seja bem-vindo. Oi, meu filho. Chega aí. Tudo que Deus faz é bom. Não tem um transcendentalista, aquela pessoa que ele entende que nada acontece por acaso. Não é que, aconteceu essa coisa horrível na minha vida, eu não mereço. Cara, como diz o ditado popular, aceita que dói menos. Entendeu? Isso é filosófico realmente. Aceitar, eu sou merecedor. Isso está acontecendo comigo, não é à toa. O que eu tenho que aprender com essa situação? Muda totalmente já a sua abordagem e, consequentemente, reduz os danos. Você naturalmente já vai estabelecer uma plataforma de consciência muito mais pacífica e tranquila, muito mais equilibrada, com muito mais equanimidade, entendeu? Deixa eu ver aqui os tópicos, porque eu já falei muito de sadhana e acabou que desdobrou para esses outros assuntos que são correlatos, mas então falamos aqui a japa, acabou que eu já falei da japamala, harinama e sankirtana, tá? Essas duas atividades, eu recebi agora recentemente uma postagem
diz o seguinte, tá? Isso aqui é uma citação do Prabhupada, do nosso mestre espiritual. Ele fala, prestem atenção, o Kirtana ao ar livre, Kirtana é o canto dos santos nomes, ao ar livre deve ser realizado, mesmo que seja necessário suspender todo o trabalho editorial. O Prabhupada estava numa dinâmica de vida de impressão de livros, né? Ele tinha pouco tempo, já veio idoso, então em 11 anos ele traduziu inúmeros livros, né? Todos chamados Bhagavad Gita, coisa louca, absurdo, nenhuma pessoa normal poderia fazer isso, né? Mas ele fez. E aí olha o que ele está falando, ele falava, meus livros são, tudo, né? Os livros de Prabhupada ele falava, se você quiser me conhecer, leia os meus livros. Mas olha o que Prabhupada falou, isso em 1969, numa carta para Rayarama. O Kirtana ao ar livre deve ser realizado, mesmo que seja necessário suspender todo o trabalho editorial dos livros dele. Olha isso, que loucura! Esse é o seu primeiro e mais importante dever. A adoração ao templo não é tão importante. Se for preciso, o tempo inteiro pode ser trancado, mas o Kirtana ao ar livre não pode ser interrompido. Estamos falando de Harinama, o canto congregacional nas ruas. Fica lá, já está bem com o Prabhupada. Até falei. Paulinho também tem que ser, né? Eu vou puxar a sardinha ali pro meu lado. Brincadeira, não tem nada a ver, eu não sou. É porque há um tempo, eu retomei, né, para a ISKCON aqui do Rio de Janeiro, o Harinama. Eu falei, não, temos que fazer Harinama. E retomamos uma prática de Harinamas regulares, que é sair nas ruas e cantar Hare Krishna, levando esse santo nome para todas as pessoas indiscriminadamente. E eu fui tocado pelo coração de Mahavishnu Swami, que ele teve na minha casa, e aí ele falou, Mahaprabhu, e os Harinamas, Mahaprabhu? Aí eu falei, caramba, Maharaj, realmente. Aí a partir dali aquilo, falei, vamos fazer os Harinamas. Conversei com a administração, falei, gente, estou a fim de recomeçar os Harinamas. E aí então esse canto, Kirtana ao ar livre, é levar os santos nomes para as pessoas. Prabhupada fala aqui como sendo a atividade mais importante. Tranca o tempo, mas o Harinama não pode parar. Para de publicar livro, mas o Harinama não pode parar. Porque, na verdade, o Harinama é a atividade que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu se utilizou para a propagação do cantar dos santos nomes de Deus, do Mahamantra Hare Krishna. Como é que você se chama mesmo? Luciene. Luciene já está acompanhando um pouquinho, né? Eu comecei no GPS. Você começou no GPS. Tá, mas o Mahamantra você já conhece, né? Esse canto, né, do Hare Krishna, né? Tá. Que bom que você está aqui, que legal. O GPS é muito bom. Ele já está, agora é muita informação, né? Tem que ir, né? É bom que você faz anotações, isso é bem legal, tá? Você tem livros, está lendo alguma coisa já? O Gora e a esposa dele me indicaram a história do Prabhupada. Maravilha. E ela Eles são incríveis. Me indicou também, me mandou o link do filme para eu assistir, mas excelente. Tem uns livrinhos pequenos também, Karma, Justiça Infalível, Retornando, que não é mais Retornando, que fala sobre a reencarnação. Livros pequenos, né, que são assim, tópicos específicos que o Prabhupada aborda, são fantásticos também. Tá? Mas que bom, você já está sendo muito bem orientada pelo Gora. É o Gora Krishna e a Krishna Maria, ou o Gora Narasimha? É o Gora Krishna, né? A Krishna Maria, né? Maravilha. Está indo no bom caminho. Então, o Harinama, Prabhupada está falando aqui que é mais importante que tudo. Entendeu? E de fato, o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, voltando aqui ao que eu estava falando, né? Ele iniciou o movimento Hare Krishna, ele se inicia através de uma iniciativa da própria Suprema Personalidade de Deus, que vem a esse mundo como Chaitanya Mahaprabhu, que é um devoto de Deus, né? Ele não se comporta como Deus, ele se comporta
Aliás, Krishna nunca se comporta assim exatamente como Deus, né? Ele sempre vem com algum tipo de subterfúgio para não estar ali demonstrando que ele é Deus, embora ele execute atividades completamente supra-humanas, né? Mas Chaitanya Mahaprabhu especificamente, ele vem para nos mostrar como é que um devoto de Deus deve se comportar. E a atividade mais, assim, o que ele fazia era cantar os santos nomes, entendeu? Pô, mas cantar os santos nomes, essa era que a gente está vivendo agora, esse canto, ele é o que é de mais poderoso, é o que se chama de Yuga Dharma. Yuga significa era, Dharma significa dever da era, entendeu? Qual é o dever da era? É a glorificação dos nomes de Deus. Isso é corroborado pelos católicos, pelos judeus, pelos muçulmanos. Quase todas as linhas espiritualistas advogam a mesma coisa sobre a importância, os crentes, né, os evangélicos também, né? Esse nome tem poder. É muito comum eles expressarem isso. Os cristãos, santificado seja o vosso nome. Glorificação do nome de Deus. Os judeus, muitos cânticos devocionais. Então todos estão alinhados com esse mesmo princípio. O movimento Hare Krishna também segue exatamente essa linha, porque é a linha de Deus. Nessa era que a gente está vivendo, o que há de mais poderoso para incrementar a nossa jornada espiritual é o cantar dos nomes de Deus, é a propagação, essa oração. E quando essa oração é feita nesse humor de Harinama, onde você se coloca como instrumento de Deus para levar o seu santo nome para as pessoas em geral, isso dá muito prazer a Deus. Ele fala, caramba, fulaninho ali está indo na rua e está indo cantar meu nome, porque ele quer distribuir o santo nome. Isso é muito legal, ele está agindo como um missionário na minha causa, entendeu? Aí voltando àquela, Deus, você dá um passo em direção a Deus, ele dá 10 na tua direção. Ele fica muito satisfeito quando a gente se coloca a serviço dele, entendeu? Ele dá para a gente ali o suporte, entendeu? A proteção e tudo mais. Então, Harinama é algo assim, gente, muito importante. Iniciamos há alguns meses, começamos novamente os Harinamas aqui no Rio de Janeiro. Os Harinamas, a orientação é de fazer todo dia, mas a gente não tem como fazer todo dia. Tá? Por exemplo, em Londres, eles fazem todo dia. Eu sei porque, nas ocasiões que eu fui para a Índia, eu parei em Londres e fiquei no templo, lá no Soho Street. E aí eu sempre fiquei assim por uma semana, às vezes que eu fui, e aí eu sempre quero me ocupar em alguma atividade. E coincidentemente, nas 2 vezes, eu fiquei responsável por fazer os Harinamas lá. Aí então eu coordenava com os devotos que podiam. Aí às vezes saía eu e um devoto, éramos 2 só, ou 3 no máximo, às vezes mais. Mas até 2 devotos saiu eu e mais um. Mas todo dia tem Harinama, todo dia sai na rua e vai cantar Hare Krishna. Todo dia, todo dia. Aqui no Rio de Janeiro, um bom tempo a gente fazia todos os domingos. Mas, questão logística e também de material humano, não estamos podendo, então, voltando à expressão do passinho do elefante, estamos fazendo uma vez por mês, para que seja sustentável. A gente faça e ele aconteça. E já há alguns meses a gente está fazendo o Harinama. O Igor já foi umas 2 vezes, né? Fui 3, acho. 3? Então, Harinamas, estamos fazendo, uma vez por mês. E eu estou assim, tentando até convencer vocês aqui a irem no Harinama próximo ali. Brincadeira, fiquem muito à vontade, tá? Cada um dentro da sua, porque é uma exposição, requer uma certa convicção do que você está fazendo. Você sai da rua para cantar Hare Krishna, um monte de gente olhar e falar, isso é esse maluco, entendeu? Então tem que estar preparado. Né, Paulinho? Tem que estar preparado, né? Mas não, hoje em dia, gente, a receptividade, Ekalaksha pode falar, Paulinho também, a gente passando ali pela praia, e as pessoas, todo mundo dando tchau pra gente e se reciprocando. E a gente distribuindo livros também. A última hora, 2 moças acompanharam a gente, saíram na foto, cantaram, participaram do Harinama voluntariamente. Então está muito branco, está muito tranquilo, entendeu? Tempos atrás era mais difícil, aí tinha essa exposição que às vezes, né, te constrangia, né, você fica assim meio, de repente vai passar um amigo meu, vai ver o meio daqueles Hare Krishna lá.
Mas falamos aqui do Harinama, e qual é o outro tópico que o Prabhupada mencionou? Não, Prabhupada não, que eu tenho que falar que é Harinama e... Peraí. Aqui. Vamos lá. Harinama e Sankirtana. Sankirtana é também o cantar dos santos nomes. Tá? San significa junto, Kirtana significa glorificação dos nomes de Deus. Né? É o canto congregacional. Mas a gente utiliza muito essa denominação de Sankirtana se referindo à distribuição de livros. Tá? Você ir nas ruas para... Oi, Krishna aí, Hare Krishna. Ai, você adivinhou. Desculpa, foi falha Sem problema, aqui já deu, eu pedi alguém para buscar uma água para mim, deu certo. Ah, que bom, viu? Uau. Quer que ligue o ar? Não estou com calor? Para mim tá de boa. Nem abrir um pouquinho a janela? Tá, fica ouvindo de fora de nada. Obrigado, Jânio. Valeu, gentileza. Sankirtana significa, né, assim, a gente pode, é o que eu disse, tecnicamente, é o canto congregacional dos nomes de Deus. E quando ele é executado na rua, ele é Harinama. Tá? Mas a gente utiliza muito o termo Sankirtana para aqueles devotos missionários que pegam os livros de Prabhupada, colocam numa bolsa muitos livros e vão na rua para poder abordar as pessoas e tentar fazer com que as pessoas comprem os livros de Prabhupada e possam ler esses livros e possam entender qual é o sadhya real da vida. O sadhya é o objetivo mais elevado da vida, que é a nossa conexão com Deus, né? E fazer com que a pessoa possa ter condições de gerir sua própria vida dentro dessa perspectiva de vida espiritual, vida devocional, né? Fazer bom uso, né, da sua vida, não perder tempo nessa vida, entendeu? Com coisas aí efêmeras que trazem um prazer ali, né, sensorial, e depois tem um começo, tem um meio, tem um fim, né? Não, eu quero coisas perenes, aquilo que vai agregar, que vai preencher as lacunas existenciais do meu coração e que me preenche completamente. Isso é o serviço a Deus, porque a gente executa o dever, o dado eterno da entidade viva, que é serviço amoroso a Deus. Essa é a natureza da alma espiritual. Nossa identidade, assim, como alma, nossa verdadeira identidade é que nós somos alminhas espirituais, vivenciando uma experiência no mundo material dentro de um corpo, que eu até mencionei antes de vocês chegarem aqui, é claro e tal. É como se fosse um escafandro, que é um mecanismo que Deus oferece para a gente poder adentrar nesse mundo, interagir nesse mundo, assim como um mergulhador de alta profundidade precisa se vestir do escafandro para poder explorar as profundezas do oceano. Então, o Sankirtana é isso, né? É você falar, não, eu quero que outras pessoas possam também, é você usar a sua energia empreendedora para conectar outras pessoas com uma proposta de vida desse naipe elevado, de saber levar a sua vida para objetivos assim absolutamente maravilhosos. Você saber se conduzir, você saber que esse mundo está cheio de coisa que não presta, né? Você ter força para rejeitar aquelas coisas que são entraves na sua caminhada, né? Tem muita coisa, o mundo tem muita propaganda, muita coisa. A maioria das propagandas no mundo material são propagandas enganosas, né? Não tem jeito, né? Beba que você vai ser feliz, depois você toma embora, tudo bem, né? Faz sentido, né? Fume à vontade, aí está lá no maço de cigarro, o cara lá no hospital, traqueostomizado, morrendo, fumar faz mal à saúde, mas compre, entendeu? Um negócio meio muito louco, né? Muito sem noção, né, gente? Coma qualquer coisa, você pode comer tudo, vão matar os bichos geral, e mata e come, sangra eles, não tem problema, tá tudo certo, o importante é o seu prazer. Como assim, gente? Então, quando a gente leva os livros de Prabhupada nas ruas e distribui para as pessoas, a gente está dando oportunidade para as pessoas
de entrar em contato com uma filosofia muito avançada, muito elevada, que vai despertar a nossa responsabilidade, né? A gente enxergar a verdadeira percepção de que Deus é tudo, entendeu? Porque é muito comum, né, quando você fala, quem é Deus? Para mim Deus é tudo. É tudo, mas você explora tudo, você mata, participa compactua de alguma maneira com matança de animais, porque se você... Aqui não é um julgamento não, tá, gente? Por favor, eventualmente nós vamos ter muitas pessoas que estão no nosso ambiente que ainda ingerem carne, ok, né? Passinho do elefante, tudo é gradual, mas é importante ter o despertar de você enxergar que aquele ser vivo é um ser também que é teu irmão mais novo, digamos assim, né? É uma alminha espiritual, porque nada que se move, nada que passa pelos 6 processos de existência, que são nascimento, crescimento, duração de vida por um tempo, criação de subprodutos, definhar e morrer, se não tiver presente a alma tem que estar presente naquele ser, os vegetais, todo tipo de ser que passa por esses 6 estágios é porque tem uma alma ali presente. Mas eles são animais, animal é para comer, será mesmo? É isso? Então, os livros de Prabhupada trazem uma referência que, não, peraí. Assim como, por exemplo, quem tem irmãos, aí de repente é um irmão mais velho, aí você tem um irmãozinho mais novo, aí você, como irmão mais velho, tem 2 possibilidades: explorar teu irmão mais novo ou proteger o teu irmão mais novo, não é verdade? Aí você tem a escolha, né? Aí eu sou mais velho, protejo ou exploro ele, né? Vai lá pegar vai lá no meu armário, lá pegar meu negócio, irmãozinho, vem cá, fala, né? Fica explorando uma criança, né? O irmão mais velho, né? Não, o correto é proteção, né? Você protegê-lo, você acolhê-lo. Então, da mesma forma, dentro da perspectiva védica, as almas, os animais, na verdade, eles são almas espirituais que estão em invólucros, digamos assim, tecnologicamente inferiores ao nosso. A gente já tem um poder da fala, da escrita, da contemplação, né? Da indagação. Aquele ser que está naquela forma, não, ele está mais limitado, mas essa limitação se deve ao invólucro que ele está vestindo. Então, mas a gente entende que ali está presente uma alma. Se é uma alma, existe uma paternidade comum entre aquela alma com eu mesmo, que é Deus. Deus é o Pai de todos, entendeu? Então, proteção, né? Então, tudo na nossa filosofia, ela se desencadeia a partir de compreensão filosófica. Não existem dogmas, tipo assim, Luciene, você tem que fazer isso. Mas por que eu devo fazer isso? Porque tem que fazer. Não, peraí, tem uma construção. Vamos entender o porquê das coisas, entendeu? Tudo tem fundamento. Não tem nada que seja adotado que não seja baseado num princípio filosófico muito transparente, muito claro e muito sólido, entendeu? É assim que as coisas funcionam. Mas enfim, Sankirtana, qualquer assunto, dá pano para manga, né, gente? A gente vai lá, é terrível, entendeu? Fiquem à vontade para perguntar também, para interromper. Enfim, a gente não tem ainda muito tempo, temos aí alguns minutinhos. E como eu falei no início de tudo, nós tínhamos aqui, Ei Brajasuna, Hare Krishna, aí Hare Krishna, nós tínhamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas. Consegui falar de 3, né? Vai ter mais PS. Vai ser bem. Mantras e canções Vaishnavas. Isso. Eu lembro que em dado momento assim da minha vida, estimulado por outros devotos também, eu falei, vou escrever algum poema. Nada, cara, a gente não precisa disso não. É só estudar os poemas Vaishnavas de Narottam Das Thakura, entendeu? De grandes Vaishnavas que escreveram grandes poemas que nos conectam absolutamente com a verdade suprema, entendeu? Então, a importância das canções Vaishnavas, é claro,
é muito importante que a gente compreenda os significados. Por isso os livros de Prabhupada, todos eles, os livros de canções, Prabhupada nos legou, né? Eles têm a canção e têm as traduções, né? Palavra por palavra e a tradução de todos os textos, para que a gente possa imergir realmente, compreender filosoficamente aquele clamor, aquele poema, entendeu? Para que não fique uma coisa assim automática, mecânica, de você cantar Samsaradava Nalalida. Tá, mas o que eu estou cantando, entendeu? Qual é o... E essas canções são todas de uma profundidade absurda. E quando você se submete a elas também, assim como o Mahamantra, elas vão promovendo um processo de limpeza, de depuração, e vai nos conectando com o Bhava, uma energia superior de Deus, entendeu? Que permeia tudo que está linkado com os nomes de Deus, com a parafernália de Deus, com os passatempos de Deus, com tudo, entendeu? Então, as canções Vaishnavas, elas são canções muito poderosas, mas que precisam ser estudadas, né? Os mantras eu já falei brevemente, ou seja, eu acho que já mais um tópico que eu abordei, né? Manas, liberação, mantra, são sons que não são desse mundo, né? Os mantras, eles não são expressões que foram criadas por um autor aqui que escreveu um mantra, fulano de tal, Prabhupada é o autor do tal mantra, não. Prabhupada, ele foi o propagador dos mantras, né? Mas esses mantras, eles se chama de Shabda Pramana. O termo Pramana, ele significa método de se obter conhecimento. Shabda significa um método que vem de um plano superior. Então, existe Shabda Pramana, Anumana Pramana, Pratyaksha Pramana. Pratyaksha é o método empírico, tentativa e erro, né? Você tentar fazer as coisas e você vai assim especulando. E aí vai, vou fazer um bolo. Aí você pega lá, você sabe, usa farinha, usa açúcar, usa manteiga, usa, enfim, o que usa, né, para fazer um bolo? Fermento. Aí você vai lá por conta própria, tanto de farinha, leite, adiciona leite, aí você faz o bolo, aí bota no forno, aí o bolo sola, de uma coisa errada. Aí você vai para uma segunda tentativa, aí você vai aprendendo. É um processo empírico, isso é Pratyaksha Pramana. Anumana Pramana já é dedução e lógica. Você, baseado na dedução e na lógica, você busca entender as coisas. Tem uma fumaça lá na montanha. Ali se tem fumaça, tem fogo, né? Assim funciona. Agora, Pratyaksha Mãe Narayana. A Mãe Narayana é a boleira oficial da ISKCON do Brasil, tá? Os bolos que ela faz são os bolos mais fantásticos. É uma coisa de louco, entendeu? Hoje nós temos a Nandini, tá? Fazendo bolos muito saborosos. Tivemos 2 festivais que a Nandini fez bolos aqui. Eu vou te falar, eu sou boleiro, eu sou um bacta bolo. Eu sou um bacta bolo, entendeu? Adoro bolo. O da Nandini, vou te falar, num nível muito bom. Mas enfim, brincadeiras à parte. Mãe Narayana, Nandini, me passa aí a receita do bolo. Aí você está acessando o Shabda Pramana, uma pessoa que sabe fazer, ela já viu, ela já tem aquele conhecimento e ela te passa o passo a passo, não só os ingredientes, mas o passo a passo, faz assim, faz assado, tanto tempo assim, sovar, aquelas coisas todas, né? Então, Shabda Pramana são os mantras, um conhecimento que vem de uma fonte superior. Quando a gente entra em contato com esses mantras, eles promovem um processo, né, de limpeza assim, absurdo no espelho da mente, no nosso coração. Vai tirando as nossas propensões a querer desfrutar desse mundo, aquelas coisas que a gente que às vezes ainda nos prende nesse mundo, né? Algum tipo de prazer sensorial que a gente é apegado. Aí aquilo vai gradualmente, né? Vai sendo depurado e a gente se conecta. Aí vem o que se chama Parandristvami Bhaktante. Todas essas ferramentas que nós estamos falando aqui estão linkadas com o princípio de sadhana bhakti, né? De disciplina, de regras, de regulações. Elas vão promover um Parandristvami Bhaktante, que é um gosto superior. Tá?
E esse gosto superior, ele pode ser sentido por toda e qualquer pessoa, independentemente do seu grau de consciência. É só a pessoa se colocar. É aquele fogo. O fogo não importa se é uma criança, se é um adulto, ou se é uma pessoa desorientada, botou a mão no fogo, vai queimar. Não tem jeito. O fogo não vai falar assim, uma criancinha está vindo aqui, então não vou queimar a criancinha. Não, vai queimar. Então, da mesma forma, esses mantras devocionais, eles são muito poderosos. Se você se colocar ali à disposição de interagir com eles, se conectar com eles, vai gradualmente ocorrer um processo de depuração. Vishayara Vinivar Kante, Ira Harasya, Denina, Raso, Vajan, Raso, Piasya, Parandristva, Vivar Kante. Eu usei essa expressão, né? Parandristva, Vivar Kante, que é um gosto superior. Esse verso ele fala o seguinte, que uma pessoa pode se abster da prática de atividades inapropriadas, né, grosseiras, que são prazeres sensoriais grosseiros. Ela pode refrear, não faço mais isso, aí ela se refreia. Mas a sensação de prazer, onde é que está alocada essa sensação de prazer? Amém. Pô, Paulinho, eu falei sobre isso aqui no início, né, que a mente aloca a sensação de prazer. A mente, ela está com aqueles registros lá, entendeu? Então não basta meramente você refrear a ação, entendeu? Vai ter que ter, mas quando você obtém um gosto superior, esse parâmetro lá, aí você se fixa em consciência. Isso é que esse verso fala. Então daí a importância da prática constante, regular, entendeu? Orientada, do sadhana como ferramenta, para que a gente possa gradualmente acessar essa plataforma de consciência na qual a gente vai experimentar um gosto superior. E mediante o gosto superior, todas as coisas que a gente prezava muito nesse mundo, todos os prazeres mundanos, se tornam completamente insípidos, entendeu? Não tem mais, você simplesmente, não é que você sofre porque não está fazendo isso ou aquilo não te atrai mais, você refina a sua capacidade de perceber as coisas, você adentra num tipo de energia, de prazer muito mais elevado, e aquilo te preenche, e aí você simplesmente, não é que, estou aqui roendo as unhas, porque hoje tem lá o evento tal, e vai ter isso, aquilo outro, mas eu não vou, aí você refreia, entendeu? O que pode se lograr com a repressão? Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Não, tem que ser uma jornada, um passo a passo, e eu acho que estamos na hora, né? 3h29. Mais uns 15 minutos. Pode fluir mais um pouquinho? Eu gostaria muito de ouvir vocês, tá? Que ninguém falou, eu fiquei aqui tentando cativar vocês para trazerem algumas percepções. Fiquem à vontade, por favor. Você sabe o que o Prabhupada falou de Harinama? Aquele texto que acho que o Gurudeva comentou é mais importante que... Mas fecha o tempo. Se tiver que fechar, vai fazer Harinama. Pare de publicar meus livros, mas faz o Harinama. Que incrível, né? Que legal, né? Estou tentando aqui tocar o coração dessas almas aqui. É uma experiência íntima com a gente. Harinama não tem assim... É como eu falei, isso é muito particular, né? Você ir no Harinama, você tem que estar muito convicto, né? Vamos embora. Ou vai na onda, as pessoas vão na onda aí, tanta coisa que não tem nada a ver, né? Então, por que não ir na onda dos Hari, né? Vamos embora entrar na onda dos Hari. Eu gostei do teu sorriso franco. É isso, vamos embora na onda dos Hari. E isso acontece, é muito, muito interessante. A gente, quando fazia Harinamas no final de ano, Réveillon, aí sim, 10 horas da noite está aquele grupo de 30, 40 Haris ali no antigo Hospital São Paulo, na entrada ali do Arcoador, da Francisco Otaviano, que conecta ali o Arcoador com o Posto 6 de Copacabana. E estamos nós ali, vamos embora. Aí sai Hari, cantando Hare Krishna. Aí aquela Francisco Otaviano tem os prédios, aí começa a reverberar. Aí daqui a pouco você olha um monte de gente nas janelas dos apartamentos, dando tchau pra gente, reciprocando com a gente. Chegava em Copacabana, gente, vocês não têm noção. Quando dava lá pela 1 da manhã, já tinha umas 100 pessoas seguindo a gente. Aleatórias, pessoas que se uniam a gente. Não estou exagerando não. 100 pessoas. O Harinama virava um big Harinama.
E todo mundo também, aí deu meia-noite, está o pessoal brindando e bebendo, ok, não tem problema. Mas botava todo mundo para cantar Hare Krishna. Aí a gente acabava o Harinama, 4 da manhã, 3 da manhã, sei lá, vamos para a Lagoa, porque já tem um banquete lá de crachada, para todo mundo se confraternizar e comer uma passada. Aí já tinha 20 pessoas com a gente, que eram conquistadas pelo Harinama de final de ano. A gente ia pensar nisso, sabia? Tentar reeditar um Harinama de final de ano. Cara, ele é demais, vocês não têm noção. Tá chegando. É louco? Tá chegando. Dá tempo. Podemos começar a pensar nisso, hein? Olha lá. Tá conseguindo, né? Ó, já tô aí. Vamos fazer uma barra. Cara, Harinama não tem coisa mais legal. Nossa. Tem que fazer na barra, fica mais fácil. Mas não tem a repercussão que tem ali, sabia? Onde a gente fala. É fraco, porque você não. Você não tem não é que não seja legal, todo Harinama é legal, mas não tem a repercussão, porque isso é importante até para o grupo, para que a gente possa obter o benefício ali, que você é palpável, de você ver as pessoas reciprocando com você, chega no final, a pessoa, sabe, aí junto o grupo, tira aquela foto. Zona Sul, realmente, Zona Sul é muito legal, entendeu? Como sendo o ambiente ali para a repercussão, não só em termos da sociedade, como para nós mesmos internamente, entendeu? De você ter uma realização maneira. Aí você, vamos pro Harinama aqui na Barra, aí tu vai lá, canta, mas, sabe, aí de repente até a Érica, o Marco foram, mas, não foi tão legal, entendeu? Não estou dizendo que isso vai acontecer, entendeu? Mas eu digo que é importante essa repercussão para que nos enche de entusiasmo, entendeu? Fala aí, Paulinho. É que nem um rateata, que a gente sai lá do Leblon, lá do início da Niemeyer até o Arcoador também. Sim. Que aí tem uma associação com o público, com... É incrível. Aí, junta a multidão, né? Junta a fome com a vontade de comer. A distribuição de sorvete, de frutas, Nossa. uma coisa assim... É maravilhoso. Surreal mesmo. Transcendental. E todo Harinama é assim, ó, o cara tá correndo, né? O cara correndo, Hare! Aí o senhorzinho lá, sabe? Várias pessoas que, as crianças também, às vezes olham e aí querem ir atrás da gente, a mãe segura. Então é uma experiência assim, ímpar realmente, e porque reflete exatamente a missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que era um sankirtaneiro, né? Enfim, fala aí. E eu estou terminando de ler o Prabhupada Dinâmica, e é muito legal ver como desde o começo, quando o Prabhupada chega nos Estados Unidos, até no final, quando já está construindo grandes templos em Maya, Vrindavan, etc., o que move e o que move o movimento inteiro é o Harinama e o cantar dos nomes. Até antes da lojinha dele, esqueci o nome daquela avenida lá, mas aquela... A Match das Gifts, né? Isso, antes, quando ele estava com outro galpão lá, ou na casa de alguém ainda, quando tinha acabado de chegar, o que chamava a galera, que fazia com que as pessoas morassem com ele antes de virar devotos mesmo, eram os kirtanas que ele fazia na lojinha, que a galera passava assim, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. Sozinho, foi assim que ele construiu sozinho, desde quando ele chegou. Pronto, Harizinho falou tudo ali. A Prabhupada começou no Topic Square Park, um par de carátaras, aqueles símbolos de mão, sentado embaixo de uma árvore, que hoje aquela árvore ela tem um local reconhecido mundialmente como sendo o local onde o movimento Hare Krishna se iniciou. E o Prabhupada cantava ali Hare Krishna, e foi juntando as pessoas a partir daí, bem observado, muito legal. No Ocidente, né? Sim, claro, aqui no Ocidente. Imagine, né? Fantástico, né? Tudo a partir do cantar dos santos nomes, né? Então é o que dá o start para tudo. E como diz a Bíblia, né? No princípio foi o verbo. Né? Essa expressão, ela está totalmente alinhada com o conceito, a tese védica de início da manifestação cósmica material. É o Om, né? O Om que dá o início a tudo, né? O Om, a vibração sonora. Entendeu? Essa é Partiu ano novo. Partiu ano novo. Agora